Olá, Robertinhos. Estamos bem? Dando prosseguimento aqui nossa aula sobre a função quadrática, a gente vai ver aqui hoje um pouco mais sobre o vértice da função do segundo grau, né? Assim como a gente trabalhou lá com as raízes, aqui no vértice a gente vai ver também a questão de como calcular, porque aqui no exemplo 1 a gente viu o tratamento gráfico do vértice. O vértice aqui é o ponto 2 e menos 1. Viu aqui? Então, a gente conclui que, como o vértice ele é um ponto, consequentemente, ele tem aqui um x do vértice, que aqui no nosso exemplo 1 vale 2, e nós também temos aqui o y do vértice, que no nosso exemplo 1 vale menos 1. Portanto, o vértice aqui em questão é o ponto 2 e menos 1. E com esse vértice, a gente tem informações importantes. Duas delas seriam, então, encontrar a imagem da função, e a outra informação importante seria, então, você ter o máximo ou o mínimo dessa função. Ok, então, para eu calcular esse x do vértice e esse y do vértice, consequentemente encontrar o vértice, eu tenho aqui essas duas fórmulas para cada um dessas coordenadas. Então, você vê ali que na própria apostila, as questões 5 e 6, elas demonstram ali como encontrar essas questões. Na questão número 5, aqui, então, você vai usar a fórmula do y no vértice para encontrar a resposta aqui da questão número 5. E aqui na questão número 6, x do vértice, para encontrar aqui a solução, o gabarito da questão número 6. Tá bom? Então, aqui para a gente, a grande questão é saber qual das duas fórmulas a gente vai usar. E essa resposta você vai ter no próprio comum da questão. Então, você tem que ter a interpretação da questão. Tem uma terceira fórmula também, você pode encontrar o x do vértice de uma forma alternativa. É você pegar as duas raízes e dividir por 2, né? Ou seja, você tem que encontrar, então, a média das raízes, ou seja, o ponto médio ali entre as raízes da função. Mas essa fórmula aí, essa terceira fórmula, a gente vai explicar melhor lá no gráfico. Então, a gente vai voltar ali para o exemplo 1, né? Lembrando que o exemplo 1 a gente já fez várias vezes, então, para mastigar completamente o exemplo 1, a gente já sabe, né, do exemplo 1 ali do gráfico do exemplo 1, que o vértice é o ponto 2 e menos 1. Agora a gente vai confirmar essa informação através do cálculo. A gente já fez o cálculo aqui do exemplo 1 e a gente encontrou o delta valendo 4 aqui. Ó. O primeiro passo, como sempre a gente faz, é identificar os coeficientes, tudo bem? Aqui, como está implícito, sabemos que ele vale 1, então o A vale 1. O B é o coeficiente do x, ó, então o B vale menos 4. E o C vale 3. O C é esse aqui, ó, termo independente, que não tem x, né? O segundo passo agora, a gente vai usar a fórmula do x do vértice, que é a fórmula de amarelo, menos b sobre 2a. Como b, como ali na fórmula nós temos um menos antes do b, e o valor do b vale menos 4, é prudente que a gente use ali um parênteses para substituir o b, ficando, portanto, assim, ó. Ok? Então, aqui no lugar do B, eu coloquei aqui o menos 4 no parênteses, aqui é o valor negativo, e aqui nós temos na fórmula o menos. No próximo passo, a gente vai fazer aqui em cima o jogo de sinal, ó. Menos com menos vai dar mais, então fica mais 4 aqui em cima, e aqui embaixo fica 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2, ficando assim. E por último, é só dividir, né? 4 dividido por 2 dá 2. Portanto, a gente encontrou a primeira coordenada, que é o x do vértice. Para a gente encontrar a segunda coordenada, o y do vértice, é só usar ali a fórmula de verde, né? Y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Mesma coisa, é só pegar os valores e ir substituindo, né? Sabendo que o delta aqui no exemplo 1 vale 4, certo? E o a vale 1. Então,
Ficando assim, portanto, a substituição. Então aqui em cima a gente repete o 4 e aqui embaixo a gente faz a multiplicação. 4 vezes 1 dá 4, ficando, portanto, assim. Menos 4 sobre 4. E divide. Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Então, encontramos o y do vértice. E aí a gente pode voltar para o gráfico e, né, ratificar o que a gente falou, né? A gente já sabia que o vértice aqui, ó, o seu x vale 2 e o seu y vale menos 1. A gente fez aqui o cálculo só para a gente reforçar. O vértice, portanto, é o ponto 2 e menos 1. 2 é o x, menos 1 é o y do vértice. Fechado, pessoal? E como a gente comentou agora há pouco, como a gente prometeu agora há pouco, a gente vai comentar aquela terceira fórmula para encontrar o x do vértice, visualizando aqui as raízes. Então, usando aquela fórmula x do vértice é igual a x1 mais x2 dividido por 2, que é a nossa terceira fórmula, e substituindo aqui, ó, x do vértice, o x1, que é a primeira raiz, vale 1, então aqui você substitui, mais o x2, que é a nossa segunda raiz aqui, ó, que vale 3, então fica 1 mais 3, e repete ali o 2, que faz parte ali da fórmula, né? Então, 1 mais 3 dá 4, e 4 dividido por 2 dá 2. E a divisão de 4 por 2 dá 2. Então, aqui nós temos uma outra forma de você encontrar o x do vértice. Ou você faz pela forma padrão, pela fórmula padrão, ou você faz ali usando a média, né? A média entre as raízes. Uma outra coisa que a gente pode também aqui enxergar através do gráfico é o ponto máximo e o ponto mínimo dessa função. Repara aqui para a gente que aqui no exemplo 1, o A vale 1, ó, o A vale 1, portanto, o A ele é maior do que zero, ele é positivo. Consequentemente, você está observando aí que a nossa parábola aqui ela tem a concavidade voltada para cima, né? Então a boca da parábola está para cima. E a gente conclui que nós vamos ter um valor mínimo, né? É aquele valor em que a parábola aqui desce, 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 e quando chega aqui no vértice da parábola, então aqui é o valor, é o menor valor que essa parábola, vamos supor assim, pode descer. A partir do vértice, ele começa a subir. Então observa, pessoal, que o valor mínimo sempre vai ser esse valor aqui do x do vértice, tá? Então se você quer encontrar o valor máximo ou o valor mínimo, quem determina esse valor sempre, 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 sempre é o y do vértice. E aqui no nosso exemplo 1, o valor mínimo, já que o A é maior que zero, o valor mínimo vale menos 1. Tá bom, pessoal? Como o A é maior que zero, consequentemente a gente vai ter um valor mínimo. Eu vou assumir aqui o valor mínimo menos 1 exatamente quando o x for igual a 2. Então é apenas um complemento, é um acompanhante do y do vértice. Para você treinar, a gente vai colocar aqui o exemplo 2. Eu queria que você fizesse em casa o exemplo 2, usando os mesmos passos, tá? Eu quero que você chegue a esse gráfico aqui mais ou menos, tá bom? Que é o exemplo 2 que está na tua apostila. Como é que a gente pode aqui fazer a leitura desse gráfico? Primeira coisa, reparem que aqui o gráfico tem o vértice, né, igual a menos meio e 6. Sim ou não? Então o x do vértice vai dar aqui, ó, aqui no eixo do x, o x do vértice vale meio, e o y do vértice vai dar aqui no eixo do y. Então o y do vértice vale 6. O a ele é um valor menor do que zero, é um valor negativo. O nosso a, que é o coeficiente do x ao quadrado, vale quanto? Vale menos 4. Então repare que o a vale menos 4. E quando nós temos que o coeficiente a é um valor menor do que zero, a gente sabe já pela teoria que a nossa parábola ela tem a concavidade voltada para baixo.
Então repare que a parábola ela sobe, 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 e quando chega aqui no vértice, ela começa a partir daí a descer, a cair. Então aqui no vértice é o maior valor que essa função, que essa parábola pode assumir. O nosso valor máximo ele vale 6. Aqui na função a gente vai ter um valor máximo, né? Um valor máximo. E aí nós temos as informações que está aí na tua apostila, que depois você dá uma lida, que foi o que a gente falou agora há pouco, né? São essas informações. O ponto, o vértice é o ponto meio e 6. A função assume o valor máximo no 6, quando o x for meio, né? No x do vértice. Aqui nós temos a imagem da função, que é o y pertencente ao reais para y menor ou igual a 6. E claro, pessoal, a função, se ela tem máximo, ela não pode ter o quê? Não pode ter mínimo, tá bom? Esse próximo slide a gente já nem precisa comentar muito, porque a gente já falou sobre ele nos slides anteriores. Observa aqui para mim. Observa aqui que nós temos quando a parábola está para cima, que é o exemplo 1, e nós temos aqui a parábola para baixo, que é o exemplo 2. Então, essa tela aqui, a gente já comentou no exemplo 1 e exemplo 2. Vamos ver então como é que esse conhecimento, como é que esse conteúdo, como é que isso cai no Enem.